Obrigado. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho que escreveu o apóstolo João. João, capítulo de número 19. Irei ler a partir do versículo de número 28. À medida que você vai encontrando o texto, você vai se colocando de pé, por favor. João, capítulo 19. A partir do versículo de número 28. Todos encontraram? Veja o que diz a palavra de Deus. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e, fixando no caniço de ensopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, Deus eterno, nós estamos reunidos em torno da Tua Palavra. Fala conosco, Deus. Tem misericórdia de nós e alimenta a nossa alma com a Tua Santa Palavra. Abre o nosso entendimento com o Teu Espírito Santo para entender a Palavra do Senhor. Cativa a nossa mente, Senhor Deus, em Tua Palavra. Que sejamos de fato, Deus, avivados, confortados, instruídos, conduzidos por Ti. Nós te pedimos isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. As últimas palavras de uma pessoa são muito significativas. As últimas palavras de alguém são palavras importantes, significativas, que marcam aquele momento. No caso de Jesus, as palavras descritas por João foram aqui no texto: tenho sede, e por fim ele diz: está consumado. Essas palavras carregam um significado teológico profundo e eterno, e que, sem sombra de dúvida, traz consolo para a nossa vida, direção para a nossa história, sentido para a nossa existência e esperança no que concerne o nosso futuro. Nesta manhã, portanto, nós vamos explorar 3 verdades fundamentais sobre essas palavras apresentadas por João, ditas pelo nosso Senhor Jesus antes dele morrer no Calvário. O evangelista João, que também é apóstolo, escreve esse texto, este evangelho, com o objetivo de apresentar a obra do Senhor Jesus. E nós estamos aqui diante desse texto que é o cume dessa obra, que é o pico dessa obra, a expressão mais sublime, mais exata, mais forte da obra do Senhor Jesus, que foi justamente a sua morte, o seu sacrifício na cruz do Calvário.
E esse sacrifício que revela poder, que revela glória, que revela transcendência, que revela eternidade. Essas palavras ditas por Jesus antes da sua morte na cruz revelam a profundidade do que essa obra significa para nós, revelam o poder do que essa obra feita por Jesus significa para nós. E é sobre isso, meus irmãos, que eu gostaria de tratar nesta manhã, sobre a poderosa obra de Jesus. E a primeira verdade, então, é que a obra de Jesus foi uma obra perfeita, daí a evidência dela ser poderosa. Primeira verdade é esta, é que a obra de Jesus foi uma obra perfeita. Jesus cumpre cabalmente a lei de Deus, a exigência da lei em realizar uma obra perfeita. Veja o que diz a palavra do Senhor no texto que lemos, no versículo de número 28. Vamos ler juntos, toda a igreja? Vamos lá. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Naquele momento, no Calvário, Cristo pendurado no madeiro, de acordo com os estudiosos, já faziam aí 6 horas que Cristo estava ali, pendurado naquele madeiro, naquela cruz, sofrendo, padecendo, sendo humilhado pelos nossos pecados. Então diz a palavra que, vendo Jesus que tudo já estava consumado, já estava chegando a hora do fim, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Tenho sede. Jesus disse isso não simplesmente porque ele estava sofrendo. Jesus disse isso não porque estava pedindo clamor dos homens, misericórdia dos homens. Até mesmo o profeta Isaías disse que ele foi como uma ovelha muda para o seu matadouro. Ele não falou, ele não reclamou, ele não pediu clemência. E ele disse: tenho sede, não pedindo clemência aos homens, aos ímpios, aqueles que estavam de fato pendurando-o no madeiro. Mas ele disse: tenho sede, para se cumprir a Escritura, para realizar uma obra perfeita do ponto de vista escriturístico, para cumprir cabalmente as profecias do Antigo Testamento acerca do Messias que viria e morreria pelo pecado do seu povo, para redimir, para resgatar, para libertar o seu povo. Ele disse: tenho sede, não uma expressão de clemência, não foi por uma expressão de misericórdia, mas foi por uma expressão de perfeição, para cumprir cabalmente a lei e as profecias antigas acerca do Messias. O Salmo 69, versículo 21 diz: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. E é justamente isso que é revelado no versículo 29. Veja o que diz a palavra: estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando no caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Durante todo o episódio, nenhuma palavra da murmuração passou em seus lábios, não havia queixa alguma, nenhum rogo de misericórdia. Todos os seus sofrimentos foram suportados em total silêncio, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca, mas agora, com o corpo arruinado, dolorido, a sua boca ressecada, para cumprir a Escritura, ele diz: tenho sede, apresentando assim para mim, para você, uma obra perfeita. Uma obra perfeita. Ele fez essa obra, e ele disse isso para que aquilo que ele estivesse fazendo na cruz fosse de fato alinhado com a própria revelação do Deus, apresentando as verdades, as marcas e as características acerca do sacrifício do Messias.
Isso, portanto, aponta para uma obra completa, uma obra perfeita, uma obra que não foi em parte, uma obra que não foi apenas um aspecto, uma circunstância, mas uma obra completa. A obra de Jesus no Calvário foi perfeita. Não há falha, não há limites. Pelo contrário, foi uma obra cabral, uma obra realizada com perfeição. Aquilo que se exigia de um mediador foi então realizado no Calvário. Jesus Cristo veio pelos nossos pecados, porque todos nós pecamos contra o Senhor, todos nós somos pecadores, e por essa razão nós estávamos trilhando o caminho da morte eterna, por causa da nossa desobediência. Mas então veio Jesus realizar uma obediência completa e realizar também uma morte, um sacrifício completo, perfeito, de acordo com as exigências da lei e de acordo com as profecias da antiga aliança, para que eu e você, imperfeitos, pudéssemos então pela fé crer naquele que veio perfeitamente, realizou uma obra perfeita, para que crendo nele, crendo no ato perfeito de sua justiça, pudéssemos então receber graça, pudéssemos então receber misericórdia, pudéssemos então receber o amor do Pai expresso no Calvário. A gente olha para a cruz e a gente vê uma perfeição de amor por nós. A gente olha para a cruz e a gente vê o Deus que morreu para nos dar vida. A gente olha para a cruz e a gente vê que fez tudo isso para nos salvar. Ele realizou uma obra perfeita para nos salvar. Há um autor chamado Arthur W. Plink, um grande pastor. Ele afirma o seguinte, abre aspas: não foi um apelo por compaixão a sua palavra tenho sede, nem um pedido pela mitigação dos seus sofrimentos. Ele expressou a intensidade das agonias pelas quais estava passando para cumprir a lei de Deus. Veja, não simplesmente é perfeito em relação às profecias, mas ele recebe um sofrimento completo. Tenho sede, e então lhe dão vinagre, fel, para trazer mais agonia em seu ser. Isso revela um sofrimento intenso, um sofrimento grande, um sofrimento completo. Ele está recebendo a ira do Pai pelos nossos pecados. Segunda verdade, meus irmãos. Segunda verdade. A obra de Jesus foi completa. Além de ser perfeita, porque ele olha para a Escritura e diz: tenho sede, para se cumprir a perfeição das profecias em relação à sua vinda, essa obra foi completa no sentido de uma expiação total. Porque o texto continua no versículo número 30 e diz a palavra: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, está feito, está realizado, está completo. A palavra grega para estar consumado é tetelestai, que significa está completamente pago. Está perfeitamente pago. Nenhuma condenação há sobre a nossa vida, porque está completamente pago. Nenhuma maldição está sobre a nossa vida, porque está completamente pago. Nenhuma incerteza deve existir e permanecer em nosso coração, porque está completamente pago. Nenhuma dificuldade existencial e eterna deve prevalecer em nossa mente, porque está completamente pago.
Nós temos essa segurança, essa garantia, essa realidade de que o sacrifício de Jesus na cruz foi um sacrifício completo, perfeito. Ele pagou o preço dos nossos pecados. É por isso que o apóstolo Paulo escreve na sua carta para os Colossenses, ele diz, ele encravou na cruz todo escrito de dívida, ele colocou na cruz, ele bateu, está pago, o teu pecado está pago, o pecado do teu futuro está pago, o pecado do teu passado está pago, o pecado que você não se lembra está pago, as tuas dificuldades estão pagas, está tudo pago. O sangue de Jesus Cristo é perfeito. Jesus veio ao mundo com uma missão específica: resgatar pecadores. Ele não veio ao mundo para lhe dar um manual de instrução para você ganhar dinheiro. Ele não veio ao mundo para você olhar para as coisas e dizer para você, é seu, como se fosse um garçom. Não. Ele veio ao mundo para realizar uma missão mais existencial, mais eterna, mais sublime. Resgatar a nossa alma do inferno. Tirar a nossa vida da condenação. Trazer paz para a nossa alma. Porque a gente é fraco, a gente é falho, a gente peca, a gente desobedece. Paulo chega até a afirmar: quem vai me libertar desse corpo carnal, miserável homem que sou? Mas então, após ele afirmar isso, desgraçado homem que sou, quem me livrará desse corpo? Ele então diz, logo em seguida, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esta é uma realidade eterna. Não é um processo que você pode perder, que você pode avançar, não. O ato de Jesus Cristo na cruz foi um só, e foi perfeito. E quando nós nos arrependemos e cremos em Jesus, esse ato se aplica em nossa vida de uma vez por todas. É por isso, querido, que uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez que você se arrepende e crê, você é justificado pelo sangue do Calvário, pelo sangue do Cordeiro. Quando você confia na obra de Jesus Cristo, você entende, não vivo por mim, vivo por Cristo. Ele foi perfeito e a perfeição dele se aplica a mim. Ele é o meu representante hoje, amanhã e por toda a eternidade. É por isso que eu vou chegar lá, eu vou avançar, eu vou continuar, porque o perfeito está diante de mim pela fé. Foi uma obra perfeita. E a terceira e última verdade: a obra de Jesus foi voluntária. Primeira verdade: a obra de Jesus foi uma obra perfeita. Segunda verdade: a obra de Jesus foi uma obra completa. E a terceira verdade: a obra de Jesus foi uma obra voluntária. Porque o texto termina dizendo, quando pois Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, aí veja a última expressão, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito, ou entregou o Espírito. Você consegue alguém decidir se morrer ou não? Ter autonomia de entregar ou não o seu espírito? Isso não acontece com o ser humano normal. Quando chega o dia da pessoa morrer, ela morre. E só Deus sabe esse dia, não tem nada que impeça. Entretanto, com Jesus foi diferente. Ele tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Ele tem autoridade sobre o seu espírito. Ele olha e disse, tenho sede. E ele olha e diz, tenho sede para se cumprir a Escritura. Então lhe dão vinagre. Sofrimento intenso. Humilhação. Ele então, depois disso, diz, está consumado. A obra está completa.
perfeita. Ele então se inclina e rende o seu espírito. Entrega o seu espírito. Ele morre por uma decisão dele. Ele entregou. Ele se rendeu. Ele foi à cruz voluntariamente realizar essa obra por nós. A obra de Jesus foi uma obra voluntária. O termo entregou ou rendeu enfatiza essa natureza voluntária do alto sacrifício de Jesus, apontando para dois conceitos doutrinários. Primeiro, ele é o sacerdote que entrega o sacrifício, porque para que exista expiação, ou seja, purificação dos pecados, redenção, salvação, o sacerdote da antiga aliança oferecia um sacrifício, pegava lá um cordeiro perfeito, sem mancha, e sacrificava no altar, e então Deus recebia o sacrifício e perdoava o povo. Ele é esse sacerdote, mas ele é também o próprio sacrifício, ele é o próprio cordeiro. João Batista, olhando para Jesus, disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele é o sacerdote e ele é o próprio sacrifício, ele é o próprio cordeiro. Ele se entregou. Como sacerdote, ele se entregou. Esse cordeiro perfeito para ser moído pelos nossos pecados. É por essa razão, irmãos, que nós podemos ter a certeza de que a cruz de Cristo não foi uma derrota de Jesus. Ele fez isso para realizar a sua missão. A cruz de Cristo não foi a vitória de Satanás, pelo contrário, na cruz, Cristo está triunfando sobre principados e potestades. Na cruz, Cristo está marchando como um soldado que caminha para a sua coroação. Ele está vencendo. Tanto é que Satanás utiliza até mesmo aquelas pessoas que estavam ao redor da cruz para dizer para ele: se tu és mesmo rei dos judeus, filho de Deus, desce daí. O tempo todo o inimigo está tentando tirar Jesus da cruz. Lembra da tentação que ele sofreu no deserto? Satanás disse que daria para ele os reinos do mundo, as coisas dessa terra. Mas ele veio a esse mundo para cumprir a sua missão. E ele se entrega, então, voluntariamente. Sabe por quê? Porque o mundo não é capaz de burlar aquilo que Cristo veio fazer. O mundo não foi capaz de fazer isso. Satanás não foi capaz de tirar Jesus do seu propósito. Os demônios não foram capazes de tirar Jesus da sua missão. A criação não foi capaz de tirar Jesus da sua missão. As circunstâncias não fizeram isso. Ele foi à cruz, ele morreu voluntariamente por amor a cada um de nós. Conforme diz o texto de Atos, na pregação de Pedro, Deus o entregou em seu desígnio, em sua soberania, em seus decretos. Deus o entregou, embora haja a responsabilidade daqueles pecadores, do Sinédrio, Pôncio Pilatos, dos romanos, do povo pedindo a crucificação, embora o pecado deles está na conta deles, e Pedro disse para eles no sermão em Atos 2, se arrependam, porque vocês mataram o Messias. Entretanto, querido, Cristo foi à cruz por uma missão sublime. Cristo foi à cruz por uma missão dada pelo Pai, de nos redimir no Calvário, de nos resgatar das trevas, pelo fato do justo ter morrido pelos injustos. Voluntariamente ele veio para cumprir essa missão. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 10, diz assim: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma. Veja, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele entregou a sua alma, ele entregou a sua vida por nós. A obra de Jesus foi uma obra perfeita, a obra de Jesus foi uma obra completa, a obra de Jesus foi uma obra voluntária. Portanto, meus irmãos, eu aplico 3 verdades para nós nessa manhã. A obra de Jesus na cruz nos lembra que, primeiro,
Jesus completou a sua missão. Ele completou a sua missão. Se ele completou a sua missão, precisamos confiar nessa missão que foi feita, que foi realizada. Para você ser salvo, você não precisa fazer nenhuma outra coisa a mais, a não ser se arrepender e crer na obra do Senhor Jesus. Segunda verdade, nosso pecado foi totalmente pago. Nosso pecado foi totalmente pago. O sacrifício de Jesus na cruz nos limpa e nos purifica de todos os nossos pecados. De tal modo que quando nós nos arrependemos e cremos, a obra dele perfeita está acima das nossas imperfeições. É por essa razão que nós temos comunhão com Deus. É por essa razão que nós vamos participar da ceia. E a gente participa da ceia não porque a gente é perfeito, não porque a gente é obediente completamente, não, a gente falha. Certamente você pecou essa semana, certamente você pecou ontem, hoje, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. E aí talvez você diga, não, eu não vou participar da ceia porque eu pequei, porque eu errei. Mas eu faço outra pergunta para você: você participa da ceia por causa da sua perfeição? Ou por causa da perfeição de Cristo? Você participa da ceia porque você está bem com Deus? Tem crédito com Deus? Ou porque você entende que é pecador, que é falho, aí se arrepende profundamente e confia na perfeição de Jesus? Você participa da ceia somente quando você acha que está bom? Em sua ética, em sua moralidade, na sua fita com o Senhor? Eu digo para você, querido, se isso é uma questão, você jamais vai participar da ceia, porque você nunca estará bom para Deus. Mas quando você olha para o sacrifício de Jesus, quando você se arrepende do seu pecado, e quando você crê em Jesus, Ele olha para a perfeição de Cristo. O Pai olha não para você, mas o Pai olha para a perfeição de Cristo, e é em Cristo que você tem comunhão com o Pai. Portanto, eu encorajo você, por mais triste que você esteja do seu pecado, por mais difícil que você esteja vivendo, por mais desafiador você esteja passando, por um tempo desafiador que você esteja passando em relação a um pecado, a uma dificuldade, a uma transgressão, eu encorajo você nesta manhã a de fato se arrepender profundamente, dizendo que eu não sou, dizendo que não é digno, mas crendo em Jesus, se arrependendo e crendo nele, e crendo em Jesus, querido, você está nele, em comunhão com o Pai por causa dele, então você come do pão e bebe do vinho por causa da perfeição de Cristo. Não sou eu, Pai, é Cristo. E a terceira, então, e última verdade, é que a vitória de Cristo nos dá a vida eterna. A vitória de Cristo nos dá a vida eterna. Ou seja, você vai viver eternamente, você não vai morrer eternamente. Porque Cristo morreu por nós. Às vezes nós costumamos separar as duas naturezas de Jesus no Calvário, na cruz, dizendo, quem morreu foi o Deus homem, porque o Deus eterno não pode morrer. Quem morreu foi a natureza humana de Jesus. Certa vez perguntaram para mim o seguinte: veja, Deus é eterno, Ele não pode morrer. Jesus é Deus? Eu digo, sim, Jesus é Deus. Então, se Jesus é Deus e Deus é eterno, Ele não pode morrer, quem foi que morreu na cruz? A resposta é Jesus, homem e Deus. Porque não se separa. Porque assim como o salário do pecado é a morte e morte eterna, somente alguém eterno poderia receber a ira eterna. Para cumprir essa eternidade de maldição. É por isso que eu não posso separar a natureza divina de Jesus no Calvário. Porque quem de fato morreu foi o Deus eterno. Para então dar um golpe certeiro nessa morte eterna.
porque somente alguém eterno poderia, de fato, receber a ira eterna do Pai, que repousava sobre nós. E Ele então morre pelos nossos pecados, como Deus eterno, para nos dar vida e vida eterna. Você tem vida eterna por causa do Deus encarnado que morreu pelos nossos pecados. Você que crê no Senhor Jesus. Você que não crê, que ainda não tem uma vida com Deus, meu querido, se arrependa dos seus pecados. Creia em Jesus Cristo com todo o seu coração. E você também vai receber o perdão dos seus pecados. Você vai receber também vida eterna. Você vai receber justificação e esperança eterna sobre a sua vida. Diante disso, meu querido, nossa resposta deve ser sempre entrega total da nossa vida e fé no Senhor Jesus. Fiquemos de pé e vamos orar.